quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então, nós vamos concluir o nosso capítulo que nós estamos aí estudando ao longo do mês de outubro, tá certo, pessoal? Para vocês irem acompanhando então a conclusão desse nosso assunto, abram aí o nosso livro na página 189, a partir então desse tópico, a contracultura e os direitos civis. O que é que acontece, pessoal? O que foi a contracultura? Nós podemos dizer que foi uma forma de se comportar, principalmente dos jovens, a partir da década de 60, a partir de 1960. Em que contexto isso passou a acontecer, pessoal? Nós podemos dizer que nas décadas de 50, 60 até a década de 70, os Estados Unidos eles cresciam bastante. E existia então um grande consumo por parte da população. Mas nesse contexto de crescimento econômico dos Estados Unidos e do aumento do consumo por alguns, outros não conseguiam consumir. O resultado, se observou, existia então ali nos Estados Unidos durante esse tempo, década de 50, 60, 70, uma desigualdade social, onde alguns sim conseguiam consumir vários produtos que a indústria norte-americana produzia, mas outros tantos não. Então, passaram alguns jovens a observar esse aumento da desigualdade social dentro dos Estados Unidos e se inconformar com isso. Além desses jovens se inconformar com a questão da desigualdade social, minorias como homossexuais, negros, também se inconformavam com a questão da falta de direitos civis em relação a eles. Então nós podemos dizer que a contracultura foi sim uma forma de se rebelar contra a desigualdade social, contra a falta de direitos civis, contra o consumismo, até contra práticas dos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã. E consequentemente, pessoal, através de um comportamento tido como, entre aspas, rebelde, ou seja, se vestir contrário à população, à sociedade da época, se comportar de forma diferente da população da época. Então, tudo isso a gente pode chamar de contracultura. E o movimento hippie, que vocês podem ver aí na imagem, foi o principal movimento que materializou, né, essa forma de se comportar, de se vestir, de contestar da época. Ou seja, o movimento hippie é uma das maiores expressões na prática da contracultura. Nasce nos Estados Unidos, mas se espalha esse estilo de vida por todo o mundo. Na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, podemos também chamar assim, surgiu o movimento punk. O movimento punk também está dentro desse contexto da contracultura, tá certo, pessoal? E na nossa página 190, nós temos aí esse tópico, a luta pela igualdade racial e pelos direitos civis. Nós podemos dizer, pessoal, que os Estados Unidos sim se tornaram independentes no século XVIII, no século XIX, em 1865, puseram fim à escravidão, mas a discriminação racial, o preconceito de brancos contra negros permaneceu. E aí então, nós podemos dizer que a partir de 1950, surge entre os afro-americanos, entre os negros norte-americanos, o pastor Martin Luther King, que sim, vai ser uma liderança entre os negros norte-americanos na luta por direitos civis, ou seja, o direito de ir e de vir para onde quiser, o direito de entrar num restaurante, num comércio, quando bem entender, tá certo? Então sim, esses direitos básicos os negros norte-americanos não tinham, e o Martin Luther King vai sim lutar por os direitos civis dos negros norte-americanos. Na África do Sul, existiu a lendária figura do Nelson Mandela, onde ele, através de manifestações, vai combater o apartheid, que também era uma política de segregação racial na África do Sul, que literalmente separava as raças branca e negra, porque diziam os brancos, que eram minoria, que as raças deveriam se desenvolver e crescer de forma separada. Então houve sim essa política horrível na África do Sul, em que Nelson Mandela foi um dos principais expoentes no combate a ela. Então nós podemos dizer que Martin Luther King nos Estados Unidos, Nelson Mandela
na África do Sul foram dois grandes expoentes na luta por direitos civis aos negros, tá certo? No combate à discriminação racial, ao preconceito, à violência contra os povos de origem africana, tá certo? E na nossa página 191 nós temos esse tópico, globalização e seus efeitos. Globalização, em uma palavra, pessoal, significa integração, ou seja, o mundo está cada vez mais integrado, principalmente devido ao avanço da tecnologia, os celulares com internet, por exemplo. E dentro desse contexto da globalização, para que nós estejamos mais integrados, e principalmente os países estejam mais integrados, eles precisam desenvolver um modelo político-econômico conhecido como neoliberalismo. No mundo, foi o Ronald Reagan, que vocês veem aí na imagem, presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, que vocês também veem aí na imagem, que colocaram em prática nos seus países, Estados Unidos e Inglaterra, pela primeira vez na história, o neoliberalismo, fazendo com que esses países adentrassem ainda mais nesse processo de globalização, de integração que o mundo exigia à época. Então, o principal efeito da globalização, a partir da aplicação do neoliberalismo, é sim fazer com que esses países ficassem cada vez, do ponto de vista econômico, político, cultural, social, integrados, ficassem cada vez mais integrados. E na nossa página 192 tem esse tópico, novos e velhos problemas. Os velhos problemas é que, infelizmente, o desemprego é muito comum, presente na história do mundo, como também, principalmente do Brasil. Infelizmente, hoje são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Os novos problemas é por quê? Por conta da globalização, por conta desse avanço tecnológico, as indústrias também absorveram esse avanço tecnológico. E aí muitas indústrias com modernas máquinas passam a produzir com elas, substituindo o ser humano. Resultado, levando ao desemprego. Então, novos e velhos problemas, nós podemos dizer que os novos problemas são cada vez mais modernas máquinas dentro das indústrias produzindo e gerando velhos problemas, ou seja, cada vez mais um número maior de desempregados, exigindo então dos trabalhadores mais estudo, mais especialização para entender melhor sobre essas máquinas, sobre essas novas tecnologias que surgem para permanecer no mercado de trabalho, tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus, bons estudos, pessoal!